E aí galera, beleza? Eu sou o Fernando da Silk Mafia. Esse aqui é nosso canal no YouTube com dicas e tutoriais sobre serigrafia para você que está começando na área. Nós postamos dicas e tutoriais para quem está iniciando nesse meio, né, da serigrafia. Então se você está começando ou já conhece um pouquinho, mas quer aprender um pouco mais, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que a gente vai postar aí na medida do possível vídeo todo dia. É a nossa intenção, né? Mas vamos ver como que a gente vai conseguir postar essas novidades aí para vocês, tá? Dá um like, se inscreve aí. O vídeo de hoje eu vou postar aqui, é uma dica simples, tá? Na verdade é uma dúvida que muitas pessoas me mandaram sobre quantas camadas de emulsão eu devo aplicar na minha tela, né? Para quantas camadas de emulsão é o correto, se eu devo contar ou se eu posso aplicar quantas eu quiser, enfim. A emulsão é um material que a gente já tem um vídeo aqui explicando, né? Até foi postado ontem aí um vídeo. Dá uma olhada na data desse vídeo aqui, vê o dia anterior aí. A emulsão é um material que a gente aplica na tela para a gente poder fazer a gravação, né? Então é um material fotossensível que é aplicado na matriz, né? Popularmente chamado como tela, é aplicado na matriz para a gente poder fazer a gravação, né? Então essa emulsão ela vai aplicada aqui, depois ela vai secar, e aí a gente vai levar essa tela emulsionada para uma reveladora, onde vai ser transferida a imagem ali do fotolito, né, que é aquela transparência, vai ser transferido para a matriz. Então, na hora de emulsionar a tela, nós contamos sim a quantidade, tá? Aqui pelo menos a gente conta, e eu sempre procuro manter o padrão, para a gente poder manter sempre o mesmo tempo de gravação, tá? Então, basicamente, quando eu vou emulsionar a minha tela, eu vou colocar um vídeo aqui do processo, né, da aplicação da emulsão, só para a gente poder exemplificar, caso você não tenha visto ainda, não saiba como que é feito. É aplicado com uma calha. Então geralmente, tá? Geralmente nós aplicamos duas camadas uniformes, tá? Duas camadas aqui por esse lado de fora, que eu falo que é o lado que tem contato com a camiseta, tá? E nós aplicamos mais uma camada de forma nessa parte interna aqui da matriz, tá? A função dessa última passada é importante que você sempre comece aplicando aqui as duas camadas por esse lado primeiro, de fora, e a última camada aqui pelo lado de dentro, tá? Porque dessa forma você vai criar, quando você aplica a última camada aqui por dentro, a gente cria uma superfície, né, aqui uma área de contato maior aqui por esse lado. Então a emulsão ela vai acabar ficando mais grossinha desse lado que tem contato com a camiseta, tá? Isso melhora aí a definição e melhora também a quantidade de tinta, né? Aumenta, na verdade, a quantidade de tinta que é depositada na camiseta. Então, se você terminar a sua emulsão aplicando aqui por fora, você vai criar uma camada maior de emulsão aqui por esse lado de dentro, tá? Mesmo que você deixe a matriz secando assim, eu já fiz alguns testes onde a quantidade de tinta que é depositada, ela muda, tá? Então se você quer depositar mais tinta, significa que a sua estampa você vai precisar dar menos demão, você vai precisar de menos aplicações para fazer a impressão, né? E principalmente se você for imprimir uma retícula, uma cromia, que você não pode ficar dando muitos repiques, muitas demãos. É importante que você sempre termine, tá? Pelo lado de dentro. E também, dependendo do trabalho, isso não é uma regra, tá? Então eu passei aqui que são duas por fora e uma por dentro, mas isso não é uma regra. Então, dependendo do trabalho, se é uma tela, por exemplo, que eu não vou deixar ela guardada por muito tempo, que eu vou desmanchar ela, né, logo em seguida, eu costumo às vezes aplicar somente uma camada aqui, né? Aí nesse caso eu aplico só uma aqui por fora mesmo, tá? E faço a gravação normal. Vocês têm que entender que isso aqui, essa aplicação de uma camada só, ela não é 100% recomendada, tá? É uma coisa que eu faço às vezes geralmente quando é uma tela que eu vou fazer poucas peças ou vou fazer só uma estampa de amostra, entendeu? Então leve em consideração que uma aplicação apenas, né, somente uma aplicação de emulsão vai deixar a emulsão mais fraca, tá? Sua tela não vai ficar tão resistente, então você não pode usar para uma produção muito grande, porque corre o risco aí de, após algumas lavagens ou até mesmo após muitas impressões, ela pode soltar. Então isso é só uma dica mesmo.
para que, caso você for fazer uma amostra para um cliente, alguma coisa, você não precisa encher a sua tela de emulsão, até porque você gasta bastante material, para uma coisa que você vai desmanchar logo em seguida, tá? Outra coisa que você tem que levar em consideração é que a quantidade de emulsão aplicada, a quantidade de camadas, vai influenciar no tempo de gravação da tela. Então, se você aplica apenas uma emulsão, uma camada de emulsão aqui por fora, o seu tempo de gravação vai ser menor. Se você aplica duas por fora e uma por dentro da matriz, então você vai ter 3 camadas de emulsão, o que provavelmente seu tempo de gravação vai ser um pouco maior. Eu conheço pessoas que aplicam 2 por fora e 2 por dentro, ou 3 por fora e 3 por dentro. Então isso vai deixar a sua matriz teoricamente mais resistente, porque vai ter mais emulsão, né? Mas também vai influenciar no tempo de gravação da sua matriz. Então é importante que você anote, né? Eu costumo ter uma tabelinha, tenho isso guardado para cada tipo de emulsão que eu uso, de cada fabricante, né? Eu costumo usar uns 2 ou 3 tipos de emulsão, dependendo do trabalho, e também para a quantidade de demãos de camadas de emulsão que eu aplico. Então, eu vou dar um exemplo grosso aqui, só para, por exemplo, a emulsão X, emulsão de ASO do fabricante X. Então, eu tenho uma tabelinha onde eu anoto quando eu aplico uma camada por fora e uma por dentro, o tempo de gravação é tal. Isso já foi testado e anotado, né? Lógico, você vai ter que testar também para ver de acordo com a sua fonte de luz, né? De acordo com a sua lâmpada, o tempo de gravação vai mudar. Então, para cada o fabricante Y com uma emulsão fotopolímero, que já é uma emulsão que vem pronta, sensibilizada e tudo mais, o tempo de gravação tende a ser, pelo menos na minha gravadora, um pouquinho menor do que o de ASO. Então, eu tenho aqui apenas uma camada de emulsão, o tempo é, por exemplo, 1 minuto. Com 2 camadas, o tempo é 1 minuto e 25 segundos. Com 2 por fora e 2 por dentro, 1 minuto e 40 segundos. Então, isso é um exemplo, tá? Não é uma regra. E esse tempo também ele vai variar de acordo com a sua fonte de luz, com a sua tipo de lâmpada que você está usando, tá? Então, essa daqui é só uma dica mesmo. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Alguns assuntos é um pouco difícil de você compactar demais, porque pode gerar muitas dúvidas, né? Então, se você está começando, eu espero que tenha ficado pelo menos de uma forma razoável aí para você entender. Então, para uma regra geral, aí eu vou exemplificar. Você pode utilizar uma camada aqui por fora, se for um trabalho que você vai rodar poucas peças, vai estampar poucas peças e depois desmanchar a tela, para uma matriz que eu vou, por exemplo, vender para um cliente ou que eu vou deixar guardado para um cliente, eu costumo aplicar aqui 2 por fora e uma pelo lado de dentro, que é o lado que tem contato com o rodo, tá? Então, ela fica geralmente bem legal, não costumo ter problemas de emulsão estourar ou soltar, tá? O seu tempo de gravação tem que ser bem acertado aí, e se você perceber que a tela está desmanchando ou que depois de algumas lavagens ela está estourando, significa que a sua emulsão não foi bem gravada, tá? A sua tela não foi bem gravada, então faltou tempo de exposição na luz, tá? Isso aí é uma dica legal para quem está começando também, porque às vezes depois de alguns usos, né, algumas vezes que você utilizou essa tela, ela começa a estourar depois de 5, 6 vezes, e isso não é normal, significa que a sua tela ficou pouco tempo na gravadora, tá? Isso é assunto para um próximo vídeo, onde eu vou dar umas dicas aí para como você gravar sua tela corretamente e tudo mais. Galera, se você curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal e a gente volta aí com o próximo assunto, provavelmente amanhã. Valeu!